Desmotivada com a falta de reconhecimento na iniciativa privada e com os problemas financeiros que a pandemia trouxe, eu escolhi me empenhar nos estudos. A assinatura ilimitada do GRAN foi essencial para me tornar servidora do Tribunal de Justiça de Goiás. E essa é a minha história. Eu nasci em Aparecida de Goiânia. A gente mudou para Goiânia quando eu tinha 4 anos de idade. Eu morei lá até mais ou menos os 24 anos. E depois que eu me casei, eu vim morar em Senador Canedo. Eu estudei na Escola Municipal Jardim Novo Mundo, na Escola Municipal Bom Jesus e fiz o ensino médio no Colégio Estadual do Setor Palmito. Eu fiz curso superior na Universidade Paulista, na Unip, também em Goiânia. Eu sou graduada em Administração de Empresas. O meu pai, ele mora em outra cidade, ele mora em Petrolina, de Goiás, e eu cresci com a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão morando na mesma casa. Eu conheci o meu esposo na escola. Nós estudamos junto todo o ensino médio, eu sou amiga de uma prima dele. Nós éramos muito próximas e aí a gente acabou ficando do mesmo grupo de amigos. E no final do nosso, acho que segundo ano, a gente já começou a namorar. E desde então é que a gente tá junto. A gente namorou, acho que quase 10 anos. E aí agora a gente casou há 5 anos. Eu sempre, desde quando eu terminei a faculdade, eu trabalho na área financeira, nas empresas. Eu trabalhava no setor privado, ele também, mas ele tinha sempre o desejo de montar alguma coisa para ele. Como na família dele já tem o costume de confecção, eu sugeri que ele fosse até lá e conversasse com o primo dele para ver se ele poderia entrar no mesmo ramo. O primo dele trabalhava com uma confecção de pijamas infantis, mas não conseguia suprir a parte adulta. Então a gente começou fazendo pijamas adulto. Eu saí do meu trabalho, fui ajudar na confecção e a gente acho que trabalhou mais ou menos um mês normal e veio a pandemia. Aí com a pandemia, toda a mercadoria que a gente tinha ficou presa com os nossos clientes. E os nossos clientes nem poderiam abrir a loja e nem migraram para o online. Então a mercadoria ficou parada com eles não pagaram a gente não pagou o fornecedor. Aí nesse momento ficou tanto ele quanto eu desempregados. Mas a gente ficou com a reserva financeira, eu tinha uma reserva financeira, E a gente ficou se mantendo com essa reserva na esperança de que ia passar rápido. Quando começou a reabrir o comércio, a gente ainda trabalhou um pouco mais com a confecção, mas por pouco tempo. Mudou a mercadoria de adulto, também passou a produzir infantil. A gente ficou com medo de quanto tempo isso ia durar. Porque apesar da gente ter a reserva, você não é uma reserva para sempre, No meio da pandemia a gente ainda fez máscaras. Porque quando tornou obrigatório, o mercado ainda não tinha, não conseguia suprir. Aí as máscaras foi energia, pagar água, deu certo. Então ele conseguiu se recolocar fazendo alguns bicos de entrega e eu não consegui me recolocar. Aí a gente foi juntando o dinheiro devagar e o cliente, quando retornou, ele conseguiu vender e pagou. E conforme o cliente foi pagando a gente, nós fomos pagando os fornecedores e quitando o que a gente tinha. E aí foi onde eu comecei a pensar em voltar a estudar. Eu tinha parado e não estava muito a fim de estudar novamente, mas aí eu vi uma oportunidade, já que as coisas iam ficar paradas por mais tempo, eu vi essa oportunidade de voltar a estudar. Eu comecei a procurar vídeos no YouTube que falassem sobre planejamento, organização dos estudos. Aí, por acaso, apareceu um vídeo do Fernando Mesquita. E eu gostei da forma dele explicar, gostei da forma dele ensinar, tanto que inicialmente eu assistia vídeos de organização de estudos que nem era para minha área, mas valia. Ele dava base para tudo. Passei a seguir ele no Instagram e aí começou a plataforma do GRAN a aparecer para mim. E aí eu comecei a seguir a plataforma. Toda a minha base de direito administrativo
e de AFO foi feita pelas aulas gratuitas que eram feitas nos dias da semana, pelo GRAM. E depois, quando surgiu a assinatura social, aí eu aproveitei a oportunidade e assinei a plataforma limitada. Dos estudos para cá, o primeiro, eu não tinha nenhum definido. Eu só defini que seria para a área administrativa, que foi também umas orientações do Fernando, que era a gente tinha que definir uma área antes de começar a estudar, porque senão ficar com o leque muito aberto, a gente acaba não focando em nada. E como já estavam tendo muitos rumores, desde 2019 tinha rumores de que sairia, o CNJ recomendou que tivesse concurso no tribunal, eu já estava querendo fazer para o tribunal. Inclusive, o concurso anterior deles eu também tinha feito. Antes de começar a estudar, afinco eu também fiz para o mesmo cargo. Eu nem tinha terminado a graduação ainda. Eu fiz acreditando que eu poderia passar e dar tempo de me graduar. Mas não deu certo. Depois disso, no final de 2020, teve a autorização do Tribunal de Goiás. E aí foi onde eu foquei. Aproveitei para estudar o pré-edital que eles tinham disponível, para fazer um curso de português mais firme, terminar as matérias básicas, que são muito grandes, né? No começo de 2021 já tinha saído o edital já. E as provas foram no final de 2021. E aí a semana da prova eu estava muito, muito ansiosa, com medo do que poderia acontecer, principalmente porque a banca não era uma banca muito conhecida, mas os professores orientaram quais bancas ia se aproximar. Então eu fiz treinamento assim, em cima das questões das bancas que mais se aproximavam dela. No dia da prova, eu confesso que eu estava mais tranquila no dia. E o GRAM me ajudou não só com o material específico da prova, mas também muita orientação sobre como se comportar numa prova. E eu também cheguei a assistir aulas da psicóloga do GRAM sobre ansiedade, sobre técnicas de estudo para você ficar mais relaxado, tanto na hora de estudar quanto na hora de fazer a prova. Então foi muito além do que um material, foi muito além do estudo, foi uma preparação para o momento, porque eu não tinha contado para ninguém, né? Todo mundo sempre soube que eu estudava, mas dessa vez eu não falei para quando, nem como, nem se tinha alguma prova marcada. E eu ficava atualizando, e por fim eu vi que o resultado tinha saído. E aí quando eu vi, eu tava sozinha. E eu fiquei um pouco desnorteada dentro de casa, eu chorei, eu pulei, o cachorro pulou, foi tudo muito bagunçado. Eu acho que os vizinhos deviam pensar que estava acontecendo alguma coisa, de tanto que eu pulei dentro de casa. Você fica inseguro, você não sabe se vai dar certo, se não vai, mas eu tinha lá no fundo aquela ideia de que se eu seguisse direitinho o que precisava ser feito, o resultado vinha. Eu só não sabia quando, nem como, mas se eu seguisse, o resultado iria vir. Meu nome é Letícia Campos, fui aprovada no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu sou GRAM e todo mundo pode.